Oi, gente. Você já parou num texto em que você gostaria muito de interpretar, está te causando dúvidas e você não consegue sair dali? Difícil, né? Seja bem-vindo então ao Reconectando a Palavra, Pastor Richard, e hoje nós vamos falar de dicas importantes para você interpretar melhor a Bíblia. A primeira dica e a primeira regra é que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Isso é uma regra fundamental de qualquer intérprete da Bíblia. Vou dar um exemplo. Nós sabemos que Jesus é o Cordeiro. Por que sabemos? Sabemos porque a Bíblia diz que a serpente é Satanás. Por que sabemos? Porque a Bíblia diz. Há uma parábola, a parábola do semeador, que Jesus vai então explicar a parábola. Não precisa inventar, já está entendido. Jesus mesmo explicou essa parábola. Então grava essa primeira dica. A Bíblia se interpreta por ela mesma. Vamos para a segunda? Anote aí. A segunda diz que é necessário observar e tomar a palavra no seu sentido usual e comum. Quer ver um exemplo? A palavra carne, ela tem dois sentidos. Pode ser a carne, corpo físico, ou a carne no sentido espiritual, de um homem carnal, que não discerne as coisas espirituais. Assim como a palavra morte. Pode ser necros, morte física, ou morte espiritual. É necessário compreender, então, o sentido da palavra, para que não haja interpretação errada. Gravou? Terceira regra ou terceira dica do dia de hoje. Observe o contexto. Não é possível interpretar sem você olhar para trás e olhar para frente, seja no versículo, no parágrafo, no texto ou no capítulo que você está lendo. Russell Shedd dizia que para que você possa interpretar um versículo da Bíblia, você precisa ler aquele livro pelo menos 20 vezes. Imaginou? Que loucura, né? Russell Shedd, meu querido professor, que homem de Deus. Quando nós observamos, então, o contexto, vou dar um exemplo para você. Lucas capítulo 15, nós temos a parábola do filho pródigo. Amamos essa parábola. Mas a pergunta é, por que Jesus contou essa parábola? Lucas capítulo 15, versículo 1, responde. Os fariseus e os religiosos daquele tempo estavam questionando Jesus por que ele sentava com pecadores. A partir desse ponto, você começa a entender por que Jesus conta aquela parábola. Então, para quem está falando? Para quem está falando e por que está falando, é essencial para que você interprete qualquer texto da Bíblia. Vamos para a quarta? Essa é muito boa, mas antes, deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, compartilha, porque vem novidades aí do livro de Apocalipse e tantas outras. Essa última é interessante. Você precisa entender o desígnio do livro. Evangelho de João. Por que João escreveu? Qual era a data? Onde João estava? Vamos pensar em Timóteo? Onde Paulo estava? Por que ele escreve a Timóteo? Quando pensamos em 1 Coríntios, nós vemos a cidade de Coríntios. Então é necessário observar a cidade. Com isso, eu lembro que nós temos os abismos. Os abismos, eles são necessários, esse entendimento, para que a gente possa fazer a ponte entre os abismos. Abismo geográfico, abismo cultural, abismo linguístico, são alguns dos abismos que dificultam a interpretação bíblica. Abismo no sentido de entender de que estamos muito distantes dos leitores originais. E somos homens e mulheres de um mundo pós-moderno, que fazemos a leitura do texto a partir de um óculos pós-moderno. E isso atrapalha demais o entendimento e atrapalha demais nós como intérprete da Bíblia. Como podemos fazer isso? Mergulhe a fundo nos costumes da época, na geografia da época, como era a cidade e assim consequentemente. Se você fizer isso, você tem um caminho maravilhoso para interpretar textos difíceis ou textos fáceis que a gente entende na Bíblia Sagrada. Espero que eu tenha te ajudado. Deus te abençoe rico e poderosamente. Até o próximo vídeo. Fique ligado, vai aparecer dicas aqui do canal. Fica na paz.